Capítulo 42 A rebelião dos Ming. O torneio dos prodígios continuou e Zhao Tian ainda estava aguardando a sua próxima luta. Mas uma coisa chamou a atenção dele: longe dali, na Arena 3, o primeiro confronto entre um Ming e um Lin estava para acontecer. Ming Xiao, que estava no 5º nível do reino espiritual, subiu na arena e demonstrava um certo desânimo no olhar. Diferente dele, Lin Terou, que estava no 4º nível do reino espiritual, estampava um enorme sorriso na face. Mesmo sabendo da diferença de um nível entre eles, Lin Terou tinha certeza de que ganharia a luta. Zhao Tian viu a cara desanimada de Ming Xiao e sorriu. Ha 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 ha! Você atua muito bem. Quando Lin Terou subiu na arena, todos os Lin sorriram e fizeram uma cara de escárnio para os Ming. Um elder da família Lin que estava logo atrás de Ming Zong, encostou no seu ombro e disse ironicamente: Ming Zong, esse é o seu filho mais novo, não é? Não se preocupe. Eu pedi para que o meu Lin Terou não o machuque e o humilhe muito. Afinal, ele é o filho de um patriarca das 4 grandes famílias. Ha 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 ha! O elder claramente parecia ser o pai de Lin Terou e estava debochando de Ming Zong. Ming Zong, por sua vez, não falou nada e apenas engoliu seco. O elder viu aquela demonstração de submissão de Ming Zong e continuou: você não vai dizer nada. Você deveria estar me agradecendo por ter tido alguma consideração com você. Não pense que nós vamos deixar impune o fato de que a sua filha abandonou a competição. Ming Zong continuou atuando e falou como se estivesse com medo: me desculpe. Eu agradeço o senhor pela consideração. Por favor, não nos repreenda. A atuação de Ming Zong era perfeita e o elder acreditou feito um idiota. Ele colocou a mão no ombro de Ming Zong e disse: Agora sim, está bom. Todos temos que ser gratos quando recebemos alguma misericórdia. A conversa entre os dois terminou, mas na arena, Lin Terou estava debochando de Ming Xiao. Por que você está fazendo essa cara? Não se preocupe, eu prometi ao meu pai que eu não iria te machucar e humilhar. Pelo menos não muito. Ha 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 ha! Ming Xiao se manteve de cabeça baixa e disse: eu espero que o grande irmão Lin seja piedoso comigo. O diálogo entre os dois era baixo e a multidão estava sempre gritando, então, as pessoas que estavam em volta não podiam escutar. Somente o juiz da partida ouviu aquilo. Ele fez uma cara de desconfiança e determinou o início da partida. Lin Terou concentrou uma energia espiritual azul nas suas mãos e criou uma grande bola de água, que era 2 vezes maior do que uma cabeça humana. Ele fez um movimento e atirou a bola de água na cabeça de Ming Xiao. Ming Xiao ficou parado e quando a bola de água o atingiu, ela parou e envolveu toda a sua cabeça. Ming Xiao não conseguia respirar e parecia estar se afogando. Lin Terou caminhava lentamente na direção de Ming Xiao. Os espectadores ficaram confusos e não entendiam o porquê de Ming Xiao não atacar. Ele não só não atacou, como ele ficou parado e recebeu o golpe de livre e espontânea vontade. Lin Terou deveria ser mais fraco do que Ming Xiao, mas não era isso que a luta estava mostrando. Aliás, aquilo não era uma luta, era apenas uma cruel e lenta tortura. As pessoas ficaram apreensivas e desconfiadas. O elder da escola Estrela da Guerra também ficou preocupado e estava pronto para terminar a partida. Lin Terou chegou próximo a Ming Xiao com um enorme sorriso e sussurrou para ele: faça alguma coisa. Não queremos que você se entregue tão facilmente.
Lin Tero estava muito próximo de Ming Xiao. A distância entre os dois era menor do que um braço podia cobrir. Foi nesse momento que Ming Xiao, que estava com uma cara horrível e parecia estar se afogando, abriu um enorme sorriso. O braço direito de Ming Xiao emitiu uma intensa energia verde e dobrou de tamanho. Os músculos ficaram enormes e as veias eram visíveis. Asterisco Baang asterisco asterisco crack. Crack asterisco. Lin Tero estava com a guarda baixa quando Ming Xiao deu um potente soco na sua cabeça. O enorme punho de Ming Xiao acertou a orelha esquerda de Lin Tero. O som da pancada foi seguido pelos sons de ossos se quebrando. O corpo de Lin Tero se arqueou totalmente para o lado enquanto a sua cabeça ainda era empurrada pelo punho de Ming Xiao. Asterisco Bang. Bang asterisco. O punho de Ming Xiao arrastou a cabeça de Lin Tero e foi de encontro ao solo. Após encontrar o chão, a cabeça de Lin Tero fez um grande buraco no solo e quicou uma vez como uma bola. Os olhos de Lin Tero já estavam sem foco e ele estava claramente desacordado. Após quicar, o seu corpo bateu novamente no solo e ele não fez mais nenhum movimento. Os espectadores abriram as suas bocas, até o limite. A bola de água já tinha sido desfeita e Ming Xiao ficou sorrindo, enquanto coçava a cabeça. Ops! Eu acho que me excedi. Com certeza, ele vai ficar surdo depois disso. Ming Xiao fez uma cara de sapeca. O juiz da partida checou o corpo de Lin Tero e ele estava vivo. Mas ele estava completamente surdo. Os seus dois tímpanos tinham sido perfurados. O juiz olhou para Ming Xiao e xingou: Júnior maluco. Você está desclassificado. Ming Xiao se virou e começou a sair da arena, com um enorme sorriso no rosto. Ele olhou para longe dali e viu que Zhao Tian estava fazendo um sinal de positivo para ele. Discretamente, Ming Xiao retornou o sinal e saiu da arena. Zhao Tian estava orgulhoso de Ming Xiao enquanto murmurava: hehe. Ele aprendeu com o mestre aqui. Gold, você acabou de criar um pequeno psicopata. Zhao Tian, ha 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 ha. De volta à Arena 3, o Elder que estava debochando de Ming Zong estava com a cara inteiramente branca. Parecia que não havia nenhum sangue na sua cabeça, o seu olhar estava paralisado e a sua boca era como um portão escancarado. Em meio a uma imensa dificuldade, ele retornou à consciência e apertou fortemente o ombro de Ming Zong. Ming Zong, seu desgraçado. O que significa isso? O Elder estava tomado pela fúria e gritou. Todos se viraram e começaram a olhar para os dois. Ming Zong parou de atuar e deu um olhar frio para o Elder, antes de responder: Lin Tero. Tire as suas mãos de mim. Lin Tero, por sua vez, ficou ainda mais furioso. Ele apertou ainda mais e ameaçou: Ming Zong. Isso não sairá impune. Ming Zong franziu os senhos e o seu olhar se encheu de fúria. Ele usou o seu poder espiritual e uma poderosa aura sufocou todos os que estavam perto. Na província dourada, os reinos que dividiam o Dao marcial e que eram comumente vistos, eram, do menor para o maior, os reinos, espiritual, dominador e o reino da alma. Lin Tero estava no 7º nível do reino da alma. Ele tinha um grande poder na província dourada e o seu nível de cultivo lhe garantiu a posição de Elder na família Lin. Porém, apesar de existirem apenas 5 deles, aqueles que estavam no topo do Dao marcial, da província dourada, eram aqueles que estavam no reino opressor. Ming Zong era exatamente uma dessas 5 pessoas. Ele estava no 3º nível do reino opressor e estava em pé de igualdade com o patriarca da família Lin.
O aperto de Linteron fez Mingzong liberar uma poderosa aura, que suprimiu completamente Linteron. Porém, mesmo tremendo, Linteron ainda ameaçou: Mingzong, seu desgraçado! Eu mesmo vou matar você e mais 20 élderes da sua família. Todos os espectadores se afastaram ao máximo que puderam. Foi nessa hora que Mingzong agarrou o braço de Linteron e deu um estrondoso grito: Você acha que eu tenho medo? O grito de Mingzong fez o coração de Linteron e toda a plateia gelar. Mingzong segurou com ainda mais firmeza no braço de Linteron e saltou no ar. Mingzong soltou o braço de Linteron e deu um potente soco, diretamente no nariz de Linteron. Asterisco bom asterisco. Um estrondo, que mais parecia uma explosão surgiu. O soco criou uma corrente de ar que se espalhou por todo o Coliseu. Alguns juniores foram levados por ela, mas não sofreram nenhum ferimento. Porém, o mesmo não podia ser dito de Linteron, pois o som de explosão surgiu quando ele aterrissou na Arena 3, que foi totalmente destruída. Quando a poeira baixou, Linteron estava imóvel, a sua face era irreconhecível, pois todos os seus ossos tinham sido quebrados, o seu corpo estava totalmente contorcido, ele estava claramente morto. Mingzong aterrissou e já estava cercado de élderes da Escola Estrela da Guerra. Ezu era um deles. Ele olhou confuso para Mingzong e perguntou: Patriarca Mingzong, o que significa isso? Qual é o motivo que te fez agir tão impensadamente? Mingzong foi extremamente respeitoso. Ele cumprimentou Ezu com as mãos, antes de dizer: Elder Ezu, eu peço as mais profundas desculpas pelos meus atos. Mas aquele homem tentou humilhar a mim e a minha família. Como o patriarca da família Ming, eu não posso deixar que isso aconteça. Eu pagarei pelos prejuízos e aceitarei qualquer punição que o Elder decidir. Há algum tempo, Ezu já tinha entendido que algo estava estranho entre os Lin e os Ming. Os Ming estavam sempre submissos aos Lin e nunca revidavam. Ezu estava ignorando esse fato, pois ele não tinha interesse nos problemas das 4 grandes famílias. Mas agora, não foi um júnior que estava oprimindo o outro, foi um elder tentando oprimir um patriarca. Se Mingzong não revidasse, isso sim deixaria Ezu confuso. Mas Ezu nunca esperava que Mingzong fosse matar o elder da família Lin. Era óbvio que Ezu não iria punir Mingzong. Ele só disse aquilo, para dar uma demonstração de respeito e se desculpar por agir de uma forma tão rude, nas terras de outra pessoa. Principalmente quando esse lugar era uma instituição que sempre se demonstrou imparcial e indiferente aos problemas externos. Ezu acenou para Mingzong e disse: Eu não punirei o patriarca de uma família. Mas eu peço que o senhor se retire. Os ânimos já estão bastante exaltados e não queremos mais nenhum problema nesse torneio. Mingzong concordou e disse: O Elder Ezu é muito benevolente e inteligente. Eu irei me retirar imediatamente. Amanhã eu enviarei o dinheiro necessário para cobrir os estragos. Ezu acenou com a cabeça enquanto Mingzong se virava e caminhava lentamente para fora do Coliseu. Os corações de todos os Ming se encheram de emoção e orgulho. Após esse período de tantas humilhações, ver Mingzong dando aquele soco em Linteron, era como se eles tivessem descarregado uma profunda raiva junto com aquele soco. Eles olharam admirados para Mingzong, que caminhava sozinho para fora do Coliseu. Do outro lado, os Lin estavam sentindo um misto de espanto e ódio de Mingzong. Eles ainda não sabiam que as marcas de controle da alma tinham sido removidas.
Mas eles começaram a imaginar algo parecido. A reunião da família Ming, que aconteceu alguns dias atrás, era algo suspeito. Mas como eles tinham um informante lá dentro, eles não se preocuparam tanto. Os élderes da família Lin queriam atacar Ming Zung ali mesmo, mas além de causarem uma desavença com a Escola Estrela da Guerra, eles também não teriam a força necessária para lutar contra Ming Zung. Somente o patriarca da família Lin, Lin Wei, poderia lutar contra Ming Zung. Mas mesmo assim, eles estavam no mesmo patamar de poder e a luta seria um empate. Exu deu um olhar em todos os Ming e todos os Lin, que estavam no Coliseu. Ele franziu os senhos e disse com uma voz alta: qualquer outro, que queira causar mais algum problema, é melhor se retirar. Pois nós não avisaremos duas vezes. Os únicos que queriam agir imediatamente eram os Lin. Mas diante das palavras de Exu, eles suprimiram as suas raivas e permaneceram no Coliseu. Contudo, as suas faces ainda eram feias e cheias de ira. Todas as lutas haviam parado e Zhao Tian assistiu toda a cena. Apesar de se sentir bastante feliz pelos Ming, Zhao Tian estava com um pensamento perturbador: caralho! Eu não posso irritar o meu sogro. Nunca. Os pensamentos de Zhao Tian foram interrompidos, quando o Elder chamou novamente, números 812 e 730. Subam na arena. Zhao Tian se levantou e alongou, ele começou a caminhar na direção da arena. Quando ele ouviu um grito: eu desisto. O dono da voz era um jovem gordo que estava no quarto nível do reino espiritual. Depois de ver as duas primeiras lutas de Zhao Tian, ele simplesmente decidiu desistir e nem subiu na arena. Zhao Tian se sentou novamente e fechou os olhos. Aquela posição que Zhao Tian fazia toda vez, era na maior parte do tempo, para parecer que ele era o tal. Mas enquanto ele ficava sentado, de olhos fechados, ele também estava cultivando e absorvendo energia espiritual. De repente, algo inesperado aconteceu. O corpo de Zhao Tian se encheu de energia e todos os seus meridianos se incharam. A energia espiritual correu muito mais rápido pelo seu corpo e inundou os seus vasos sanguíneos. A mente de Zhao Tian ficou leve e ele sentiu que o seu corpo estava completamente renovado. As costelas que Ming Yung tinha atingido, pararam de doer e começaram a se recuperar rapidamente. Um avanço. Naquele lugar e naquela situação inusitada, Zhao Tian avançou para o terceiro nível do reino espiritual. As veias espirituais de Zhao Tian haviam aumentado um pouco e os pontos verdes que se espalhavam por ela, também aumentaram. Zhao Tian ficou feliz, porém ele não se desconcentrou e se focou em estabilizar o seu poder espiritual. Zhao Tian ficou sentado por um bom tempo, até que novamente, o Elder chamou, números 769 e 812. Subam na arena. Mas antes que Zhao Tian se levantasse, um grito surgiu: eu desisto. O jovem que gritou era Ming Fan. Ming Fan estava no quarto nível do reino espiritual e ele já havia lutado várias vezes contra Ming Yung. Ele nunca venceu uma luta contra Ming Yung como Zhao Tian havia vencido Ming Yung com uma certa facilidade. Ele deduziu que não valeria a pena subir na arena e desistiu. Zhao Tian fechou novamente os olhos e retomou a concentração. A última luta da primeira fase acabou. Os 32 participantes que restaram, foram chamados para a grande arena. Zhao Tian se levantou e caminhou até a grande arena. Enquanto ele caminhava, várias pessoas o vaiaram e xingaram. Contudo, Zhao Tian não olhou para eles e manteve o seu olhar ereto.
Nessa fase do torneio, os participantes não precisariam mais ficar em grupos pré-determinados e poderiam ficar próximos das suas famílias ou amigos. Todos estavam reunidos com as suas famílias e aquilo fez o coração de Zhaotian doer. Ele queria que a sua família estivesse ali para vê-lo lutar, mas eles estavam longe, no vilarejo 8. Provavelmente, Zhao Xin e Zhao Rei estavam trabalhando e sendo explorados pelos capatazes das minas. Zhaotian olhou para baixo e apertou firmemente os punhos enquanto murmurava: pai, irmão mais velho, amigos do vilarejo. Eu vou me tornar forte e mudarei os nossos destinos. Enquanto Zhaotian andava cabisbaixo, dois gritos, um feminino e outro masculino, soaram: Ei, Zhaotian, venha aqui. Zhaotian olhou para os dois lados e viu que uma voz pertencia a Ming Shui e a outra pertencia a Gu Ren. Zhaotian olhou para os dois lados e deu um sorriso. Ele percebeu que apesar de a sua família não estar ali, ele tinha feito um amigo e conquistado uma linda mulher. Zhaotian ficou em dúvida sobre para qual lado iria. Ele teve uma ideia e olhou para Ming Shui. Logo após isso, ele acenou para ela, dando a entender que ele estava com alguma ideia na cabeça. Ela se virou e caminhou na direção da família Gu. Ming Shui não gostou da escolha de Zhaotian, mas ela pareceu entender que ele tinha pensado em algo. Na verdade, Zhaotian queria se aproximar da família Gu e fazer duas coisas. A primeira, era analisar a família Gu e matar uma curiosidade. Afinal, a família Gu é arrogante e opressora como Gu Wei, ou é humilde e amigável como Gu Ren. A segunda coisa, era se aproximar e conseguir o apoio da família Gu. Se ele quisesse mudar os destinos das pessoas dos vilarejos de trabalhadores, ele precisaria do apoio de pelo menos duas grandes famílias da província dourada. A família Ming já foi conquistada e a família Gu, no momento, era a melhor opção de Zhaotian. Zhaotian se aproximou e Gu Ren foi recebê-lo. Gu Ren agarrou o ombro de Zhaotian e o apresentou para as pessoas da família Gu, irmãos, irmãs e élderes. Esse é o meu irmão Zhaotian. Esse cara aqui é muito forte. Ele também me salvou de ser reprovado e morto no terceiro teste de admissão. Ha 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 ha. As pessoas da família Gu tiveram muitas reações diferentes. Alguns élderes e juniores sorriram e acenaram em aprovação, outros, simplesmente viraram a cara e se mostraram indiferentes. Porém, a maioria deles foi amistosa com Zhaotian. Gu Ren se sentou e Zhaotian se sentou ao lado dele. Zhaotian não perguntou nada sobre a família de Gu Ren e os dois apenas conversaram sobre coisas e assuntos do cotidiano. Alguns juniores se aproximaram e também fizeram amizade com Zhaotian. Apesar de alguns poucos que foram indelicados, Zhaotian acabou tendo uma boa impressão sobre da família Gu. Ele começou a acreditar cada vez mais, que Gu Wei era uma exceção na família. O elder Dongsu subiu na arena principal e anunciou o início da fase final do torneio dos prodígios. Dessa vez, os candidatos eram chamados pelos seus nomes. Dongsu encheu o peito e chamou, Fan Qiu e Zhaotian. Subam na arena principal. Dongsu terminou e novamente, Zhaotian foi o primeiro a ser chamado. Zhaotian se levantou e Gu Ren o incentivou, vá para lá irmão. Não perca para ninguém até a nossa luta. Antes de sair, Zhaotian se virou e disse, eu já falei que o dinheiro da premiação é meu. Gu Ren sorriu e os outros Gu que fizeram amizade com Zhaotian, também o incentivaram e torceram por ele.